Shalom, shalom, shalom. Sem dúvida, nós estamos vivendo um tempo da morte da credibilidade. A credibilidade está morrendo. Mas a credibilidade em quem? A credibilidade daqueles que deveriam ser exemplo de vida, deveriam ser luz para outras pessoas. Pastores, homens que se dizem homens de Deus, estão perdendo a credibilidade e os fardos pesados estão vindo sobre os verdadeiros pregadores. Existem homens de Deus espalhados por esta nação, sim, mas devido a tudo isso que nós estamos vendo, pastores sem credibilidade, a cada dia surgindo escândalos e mais escândalos, charlatões e mais charlatões, mercenários e mais mercenários surgindo, faz com que os verdadeiros pregadores não tenham mais prestígio. As pessoas não acreditam mais em ninguém. Está difícil se confiar nas pessoas, porque é de onde se menos espera que surgem os maiores escândalos. Mas eu quero ponderar convosco hoje um assunto maravilhoso: a morte de tudo. Eu vi um pregador falando aí sobre a morte de tudo. Nós estamos vivendo o tempo da morte de tudo. Mas o que causa a morte de tudo? Vem comigo que nós vamos discorrer sobre este assunto aqui agora. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Muito bem, vamos continuar a nossa programação. A princípio eu quero deixar aqui, abrir um parênteses para dizer o seguinte: hoje, colocar a mão na Bíblia para falar algo, isso não quer dizer nada. Isto não quer dizer nada. Eu vou colocar a minha mão sobre a Bíblia, estou falando isso, colocando a minha mão sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Isto não quer dizer nada. Barack Obama também colocou a mão sobre a Bíblia de Abraham Lincoln e estava oficializando o homossexualismo. Para que colocar a mão na Bíblia de Abraham Lincoln e oficializar o homossexualismo? Ora, e transgredir aquilo que está naquela Bíblia, dentro do conteúdo que tem naquela Bíblia. Carregar a Bíblia hoje, colocar a mão na Bíblia, isto não quer dizer nada. O que vale é prática, é conduta, é o caráter de Cristo está em você. Mas veja só, muitos falam sobre ética. Ética trata do comportamento e da conduta do ser humano. Muitos falam sobre ética. É fácil falar de ética quando você anda num carrão, quando você tem uma mansão. Quando você vive extorquindo o dinheiro das pessoas, é fácil falar de ética, que não pode fazer isto, que é difamação, que se você falar isso é difamação. É fácil falar de ética quando se vive desta forma. É certo que o nosso comportamento e a nossa conduta deve ser conforme Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas quando as pessoas têm comportamento e conduta errada, e exige de outros que tenha ética, olha, por favor, você é um hipócrita. Você não passa de um hipócrita. Mas vamos lá, fala-se muito em ética. As pessoas estão vivendo vida errada, totalmente contrária às escrituras, mas você tem que ter ética. Você não pode falar contra aquele pregador. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Ora, Paulo deu nome aos bois. Paulo disse: Demas, tendo amado o presente século, me deixou. Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Ora, Paulo citou os nomes desses homens que estavam prejudicando o seu ministério. Homens que estavam fazendo algo que não era digno. Então, ele citou. Hoje não se pode citar porque eu vou processar você por isso, por aquilo. Ora, cristão não processa. Cristão entrega a Deus. Entrega tudo a Deus e sabe que Deus é o nosso justificador. O verdadeiro cristão não processa. Ele entrega a Deus.
E Deus é quem justifica cada um de nós. Pode ter certeza disso. Se eu não tenho culpa no cartório, como diz o velho ditado, pode ter certeza que Deus vai cuidar do assunto. Mas vamos lá, um pregador surgiu aí com a pregação filosófica da mensagem e falou sobre a morte da ética, sobre a morte disso, sobre a morte de tudo. Nós estamos vivendo o tempo da morte de tudo. Mas o que causa a morte de tudo? O que causa a morte de todas as coisas? O que causa? Vamos voltar ao princípio para a gente saber. Lá no Éden só existia vida. O leão iria viver eternamente, as árvores iriam viver eternamente, os animais iriam viver eternamente. Adão iria viver eternamente, Eva iria viver eternamente. Mas Deus disse, tem uma condição para se viver eternamente. No dia que comerdes, certamente morrerá. Se você comer hoje, você morre hoje. No dia que comerdes, certamente morrerás. Não coma do fruto proibido. Nós já explicamos o que é o fruto proibido, que não é comer uma maçã, uma banana, uma uva, uma pera. Nada disso. Fruto proibido é outra coisa. E nós já explicamos no canal, nós temos vários vídeos explicando sobre isso, sobre o fruto proibido. No dia que comerdes, certamente morrerás. Estou fazendo convosco uma aliança condicional. Tem uma condição. Você vive. Agora, no dia que comerdes, certamente morrerás. Tudo iria viver. Eu sei que nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Houve um pregador que disse, Deus foi pego de surpresa. Não. Deus não é pego de surpresa. Deus, não há surpresa para Deus. Deus conhece o fim desde o princípio. E Ele criou Eva justamente para 3 propósitos. Para quê? Para ser uma auxiliadora, para cair e para gerar filhos. Foi para estes três propósitos que Deus criou Eva. Ele já sabia do fim desde o princípio. Mas Deus colocou eles ali com uma aliança condicional. No dia que comerdes, certamente morrerás. Olha, tudo tem vida. Agora, no dia que vocês transgredirem a minha ordem, a palavra, e o pecado entrar no mundo, tudo vai morrer. Vai causar a morte de tudo. A morte de tudo vem através de quê? Do pecado. Por que está acontecendo a morte de tudo? Por que estão matando esta mensagem? Por causa do pecado. Pastores envolvidos em pecado, em escândalo, em dinheiro, fama e sexo, estão matando a mensagem, fazendo com que ela perca a credibilidade. Aliás, a maioria desses pastores pioneiros já perderam a credibilidade. Eles não têm credibilidade e estão impondo fardos sobre nós. Fardos pesados estão vindo sobre os verdadeiros pregadores que querem, que labuta na causa, que luta, que batalha. Mas as pessoas vão pintar todos com um pincel só. E fica difícil para a gente pregar o evangelho. Mas nós vamos continuar na luta, na labuta. Lembre-se que a Bíblia diz, Deus tirou um povo do Egito e depois matou este povo no deserto. Que tristeza você vê. O seguinte, Deus tirou um povo do Egito com mão poderosa para depois matá-los no deserto por causa da sua incredulidade. Os homens que saíram pela mão poderosa de Deus, agora estavam no deserto, fazendo bezerro de ouro, se envolvendo com as edomitas e tantas nojeiras que eles fizeram no deserto. Saíram com mão poderosa. Que coisa gloriosa! Os pioneiros da mensagem surgiram com esta mensagem maravilhosa, mas saíram ali, foi mão poderosa de Deus. E se a Bíblia se repetindo, ela tem que se repetir, a história se repete. Mas agora vão morrendo um por um em escândalos, em sujeiras, em monstruosidade, em pecado. Estão morrendo em pecado. Deus tirou, mas depois matou. A própria Bíblia diz isto. Por causa da incredulidade deles. O que causa a morte de tudo é o pecado.
Quando uma mulher saiu da sua posição, ela compartilhou este pecado com o homem, tirou o homem da sua posição e aí tudo entrou em desorganização. Tudo ficou desorganizado. O leão não ia morrer? Morreu. Passou a morrer. As árvores não iam morrer, agora iria. A morte entrou. Tudo agora morreria. Por causa de quê? Da transgressão do pecado. Estamos vivendo no tempo da morte de tudo. Mas o que leva à morte de tudo? O pecado. E o que está levando à morte desta mensagem? O pecado. Eu sei que ela não morre em mim. Esta mensagem nunca vai morrer em mim. Não vai morrer na minha vida, no meu coração. Mas estão matando a credibilidade desta mensagem poderosa. E tem pessoas loucos, parece que são, me perdoe eu usar a expressão aqui, parece que são imbecil, querendo atrelar esses fatos que estão acontecendo aí com William Branham. William Branham teve uma vida limpa, ilibada, pura. Exemplo em todos os aspectos da vida. Ele foi exemplo. Parece uma imbecilidade, sabe? Me perdoe, eu não gosto de usar essa expressão imbecil, mas parece ser imbecil. Querer atrelar o que esses homens estão fazendo ao que William Branham viveu. Ora, William Branham teve uma reputação ilibada. Não é como esses aí não, manchando a mensagem e ainda seus comparsas, seus capangas, suas chaleiras defendendo. Por quê? Porque tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Mas o que leva à morte de tudo? O pecado. E o pecado começou aonde? No céu, quando Lúcifer saiu da sua posição e se rebelou contra Deus. Mas houve uma batalha no céu, e no céu não havia lugar para ele. Quando você tem o céu em sua vida, não há lugar para demônios, não há lugar para o diabo. Aqui você não fica, Lúcifer, com seus capangas, os seus demônios. Diabo, você virou um diabo, você virou um satanás. Tem pessoas que começam como anjo, mas termina como demônio. É uma tristeza. Anjo do Brasil, que anjo do Brasil? Lúcifer também é anjo do Brasil. O mundo jaz no maligno. Ora, eu não duvido de ter começado como um anjo. Eu não duvido de ter começado como um anjo. Lúcifer também começou como um anjo. Ali brilhava um anjo formoso. William Branham chega a falar que ele ficava à destra de Deus. Então veja só, estava ali diante do trono de Deus, maravilha. Mas como ele terminou? Como um demônio. Ora, começou, era o anjo, e as pessoas dizem, o anjo do Brasil começou como um anjo, mas está terminando como um demônio. E se não se arrepender, vai parar no inferno. Não tem boquinha não. O tempo de Deus é o presente. Eu não passo pano em ninguém. O tempo de Deus é o presente. Se você não vive o presente hoje com uma vida limpa, o sangue de Cristo te purificando de todo pecado, você está perdido. A eleição me trouxe, a graça me salvou, o sangue me conserva limpo, a misericórdia me protege. Observe, quem me conserva limpo é o sangue. Se eu não estiver abrigado neste sangue e este sangue não estiver em mim, eu estou perdido. Para Deus não tem meio termo. Ah, Lúcifer foi o portador da luz, ele era um anjo bom, ficava aqui do meu lado, tal. Então eu vou poupar ele por esta rebelião que ele fez? Não, no céu não há lugar para você. Se você terminar como um demônio na terra, não há lugar para você no céu. Preste bastante atenção, não tem boquinha não. Não tem boquinha não. Defender coisas erradas, ética para defender coisas erradas, para defender safadeza, malandragem, sujeira. Que vergonha, vocês não se envergonham não. Vocês que apoiam essa safadeza toda, vocês não têm vergonha na cara não. De apoiar homens caídos que te levarão para o inferno. Então vamos lá. A morte de tudo, a morte de tudo. Está morrendo tudo. Eles perderam a credibilidade e agora vem botar a culpa que está morrendo tudo. O que faz morrer tudo? O pecado.
Um crente tem que estar posicionado em Cristo, posicionado na palavra, não é posicionado no pastor, é posicionado em Cristo, posicionado na palavra. Então veja, eu vou concluir aqui uma reflexão rápida. Por causa do pecado veio a morte. E toda morte vem pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando o pecado entrou no mundo, morreu tudo. Inclusive o próprio Adão e Eva. No dia que comerdes, certamente morrerás. E por um homem só o pecado entrou no mundo, e com o pecado veio a morte. Por um homem trouxe a morte. Mas também o último Adão traz vida. E eu quero vida. Eu quero retornar à condição do Éden, quando tudo tinha vida. E quem pode me levar a esta condição é Cristo. Porque você tem que voltar à condição de caído. E quem pode te restaurar é Cristo. Adão e Eva estavam lá no Éden para viver. Mas no dia que comerdes, certamente morrerás. Transgrida a minha ordem. Quando o pecado entrar, se você transgredir e cair em pecado, você morre. E eu digo para você, amigo, se você viver em transgressão hoje e morrer em transgressão, você está morto, separado de Deus eternamente. Morte é separação nos dois sentidos. Separa-se do seu ente querido aqui na terra e sua alma se separa de Deus. O seu corpo se separa do seu ente querido. Nunca mais seu ente querido pode ver você. E sua alma se separa de Deus eternamente. Então o que causa a morte de tudo? O pecado. Faltou dizer isso. Estamos vivendo o tempo da morte de tudo. A morte de tudo. O que causa a morte de tudo? O pecado. Então o que levou a causar esta morte? O pecado. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe, fique na paz, que Deus nos ajude, que a sua misericórdia nos proteja. Shalom a todos. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.